Olá, graça e paz a todos vocês. Eu sou o Pastor Marcos e se você é novo aqui no nosso canal, então seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam em particular e eu sempre respondo, mas hoje eu decidi falar de maneira pública o meu posicionamento a respeito deste assunto que muitas vezes tem gerado polêmica no meio cristão. E o tema é: por que eu não sou calvinista? Eu quero de antemão deixar claro que esse vídeo não tem a intenção de ofender quem pensa diferente, mas simplesmente de apresentar à luz da Bíblia, porque eu, como um pastor e estudante das Escrituras, me identifico mais com a perspectiva arminiana. Se você tem interesse em aprender mais sobre este assunto, então pegue a sua Bíblia e vamos juntos refletir algumas questões fundamentais para todo verdadeiro cristão. Em primeiro lugar, eu quero aqui dizer para vocês a diferença entre o calvinismo e arminianismo. Ô Marcos, eu não sei o que é isso. Eu vou lhe explicar agora e você vai passar a entender a partir deste momento. Calvinismo e arminianismo nada mais é do que uma visão teológica. E falando sobre a visão calvinista, ela é dividida em 5 pontos. O primeiro ponto do calvinismo é a depravação total, onde se diz que o homem natural está morto. Portanto, ele não pode escolher a Deus. O segundo ponto é a eleição incondicional, onde se afirma que Deus escolhe quem vai ser salvo. Terceiro ponto é a expiação limitada, ou seja, Jesus não morreu por todos os seres humanos, morreu apenas pelos eleitos. O quarto ponto é a graça irresistível, onde é dito que o homem, ao receber o chamado de Deus, ele não tem alternativas a não ser cumprir o chamado. E o quinto e último ponto é a perseverança dos santos, de onde surge a famosa expressão: uma vez salvo, salvo para sempre. Esses são os ensinamentos propagados pela visão calvinista. A visão arminiana ela é a mais próxima da Bíblia e ela contradiz totalmente com a calvinista. Em primeiro lugar, vamos ver cada ponto. Sobre a depravação total, ou também chamado livre-arbítrio. O calvinismo defende que o homem é tão depravado, mas tão depravado, que ele não pode escolher a Deus. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus nos chama à escolha. Em Josué 24, verso 15, está escrito: escolhei hoje a quem sirvais. Então nós percebemos que aqui existe uma demonstração clara de que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E só acrescentando mais uma coisa acerca do livre-arbítrio, a teologia calvinista, ou também chamada teologia reformada, afirma que o homem não tem livre-arbítrio. O único homem que teve livre-arbítrio foi Adão. Não tem poder para escolha. Nenhum homem tem poder para escolher servir a Deus. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos vários textos que distorcem essa falácia claramente. Se nós lermos em Gênesis capítulo 4, nós veremos Deus chegando para Caim e perguntando a Caim: se tu fizeres o bem, porventura não serás aceito? Perceba que Deus está dizendo, em outras palavras, para Caim, que ele tinha a liberdade de escolher o bem ou o mal. A escolha quem fazia era Caim. Jesus disse: bem-aventurado aquele que escolhe a porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então nós vemos que nós temos sim o direito de escolher e servir a Deus. E agora nós entramos no segundo ponto do calvinismo, que fala sobre a eleição incondicional. Na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, em seu capítulo 2, verso 4, Paulo afirma que Deus deseja que todos sejam salvos. Então, como relacionar essa ideia de que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição? Você já está espantado com essa explicação? Então vamos mais profundo. Os próprios calvinistas, ou os chamados reformados, quando vão explicar sobre esse assunto, sabe o que eles dizem? Eles pensam que estão ajudando os ouvintes a entenderem este assunto, mas estão atrapalhando cada vez mais. Olha só a explicação. Na presciência de Deus, Deus estava vendo todos caminhando rumo ao inferno. E aí, ele simplesmente olhou para essa multidão que ia para o inferno e disse, no meio da multidão: você, eu tenho um plano de salvação. Aquele eu não tenho. A você eu quero salvar. Aquele eu não quero. Então perceba que esse Deus pregado pela visão calvinista é um Deus injusto,
Que justiça tem em Deus condenar uma pessoa ao inferno se ela nem viveu, se ela nem teve escolha, se ela nem fez nada? Este é um Deus que a Bíblia condena, que Deus não faz acepção de pessoas, mas o Deus do calvinismo faz. Eu quero salvar você, você eu não quero salvar. E assim por diante. O desejo de Deus, coloca isso na sua mente, o desejo de Deus é em que todos sejam salvos. E indo agora para o terceiro ponto do calvinismo, expiação limitada, é onde os calvinistas dizem que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Mas quando nós vamos para a Bíblia, 1 João 2, verso 2, afirma que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. De todo o mundo. A expiação é universal, ela é disponível para todos, não só para aqueles que, segundo os calvinistas, Deus escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Sobre o quarto e penúltimo ponto do calvinismo, acerca da graça irresistível, eu faço uma pergunta. Será que a graça de Deus realmente é irresistível? Em Atos 7,51 nos mostra Estevão dizendo: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então isso demonstra que a graça de Deus pode sim ser resistida. O próprio Deus disse em Provérbios capítulo 1, do verso 13 ao 30, de que ele fala uma vez, duas, três, ele insiste falando com o ser humano. Quando o ser humano não o dá ouvidos, ele cruza os braços e quando este está em meio à vergonha, Deus simplesmente zomba de sua vergonha. E agora falando sobre o quinto e último ponto do calvinismo, acerca da perseverança dos santos, embora creiamos na segurança da salvação em Cristo, o arminianismo, a visão arminiana, alerta que esta segurança está condicionada à perseverança dos santos. Em Hebreus capítulo 6, do versos 4 ao 6, o escritor nos adverte sobre a possibilidade de apostasia. E isto é algo que o calvinismo nega. Então perceba como é sério um cristão em sã consciência defender os pensamentos de João Calvino, essa teologia fracassada e contraditória ao que a Bíblia nos ensina. Na visão arminiana, Deus é plenamente amoroso, justo e respeita a liberdade humana. Ele deseja que todos sejam salvos, mas ele não força ninguém a amá-lo. E sobre a responsabilidade humana, a perspectiva arminiana coloca sobre o homem a responsabilidade de responder à graça de Deus. Deus faz o convite, mas é o homem quem diz se vai ou não cumprir com o chamado de Deus sobre a sua vida. E agora, para concluir, nós vimos que o calvinismo, embora bem estruturado teologicamente falando, apresenta dificuldades bíblicas e práticas que me levam a não me identificar com essa visão. A você que ficou até aqui, eu quero lhe encorajar a estudar a Bíblia com profundidade. Não se deixe levar apenas por sistemas teológicos, mas deixe que a palavra de Deus molde a sua fé. E coloque isso na sua mente. O mais importante é que vivamos a nossa fé com sinceridade, refletindo sobre o amor de Cristo e levando o Evangelho a todos, pois o desejo de Deus é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. Se você gostou desse vídeo, então deixa aqui abaixo o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva clicando aqui abaixo. Ative o sininho para receber as notificações sempre que postarmos mais vídeos como este. E deixe o seu comentário aqui abaixo acerca de qual dessas visões você mais se identifica, calvinista ou arminiana. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Um grande shalom e um forte abraço. Espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.